A paz de Cristo para a tua vida. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Fala Denão e a página Denis Pereira. Curtam a nossa página, inscrevam-se no nosso canal, que nos ajuda a estruturar todo esse trabalho. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão inscritos no nosso canal, que visualizam os nossos vídeos, que compartilham os nossos vídeos. Compartilhe mesmo. Se você ainda não se inscreveu, clique aqui no bonequinho amarelo aqui, no Denão aqui, e inscreva-se no nosso canal. Nosso canal tem uma série de vídeos, ou diversas séries de vídeos, sobre relacionamento, sexualidade e, claro, sobre a escola dominical. Trabalhamos com a classe de jovens e a classe de adolescentes de 12 a 14 anos. Fica aqui o meu abraço a pastores, líderes, superintendentes, pais e todos os envolvidos com o universo jovem, com o qual trabalhamos já há mais de 20 anos. E o Senhor tem nos dado essa graça e feito esse chamado para trabalharmos com esse pessoal muito dinâmico, muito abençoado. E nós estamos chegando ao final do primeiro trimestre de 2017. Eu estou aqui hoje para a aula de número 12. Nós estamos estudando todas as principais doutrinas em que nós cremos. Nós já falamos sobre bibliologia, não é? Cremos na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática. Teologia, cremos em Deus, o nosso Pai, tá certo? Cristologia, cremos em Cristo, nosso Salvador. Paracletologia, cremos no Espírito Santo, nosso Consolador. Hamartiologia, não é? O pecado, um problema. Cremos na salvação, me falhou aqui a memória aqui, a salvação, o novo nascimento, no batismo no Espírito Santo, na atualidade dos dons espirituais, na eclesiologia, ou na igreja, a família espiritual, no batismo e na Santa Ceia, numa vida de santidade. E agora, cremos na vinda de Jesus, boa esperança. Nós vamos terminar falando, cremos em novos céus e nova terra. Então essas duas últimas aulas têm a ver com a doutrina das últimas coisas, que é a doutrina da escatologia, tá certo? O ensino escatológico, a doutrina das últimas coisas. Então, nós ficamos muito felizes, o próximo trimestre está chegando e nós vamos terminar de maneira muito maravilhosa esse trimestre. Então, aí na penúltima aula, cremos na vinda de Jesus, a boa esperança. Vamos à nossa aula. Num dia qualquer, sem saber exatamente a data, jornais por todo o mundo, revistas, jornais eletrônicos, sites, rádios, todos vão noticiar desaparecimento de pessoas em todas as partes do mundo, de bebês em maternidade, ou do colo de suas mães, ou do carrinho de bebê, de carros sem motorista, de aviões sem pilotos. Este dia está mais perto do que você imagina de acontecer. O que eu faço aqui uma pergunta a todos vocês e a mim também. Quando este dia acontecer, onde você estará? Como diz aquele hino do Leonardo Gonçalves, os sinais já se podem ver. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, nesta aula da escola dominical para a classe de adolescentes. Nós cremos na vinda de Jesus, a boa esperança. O texto bíblico está em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 a 18, e em Judas, no versículo 14. O destaque está em Atos capítulo 1, versículo 11. Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês ouviram subir. Então, nesta aula, nós vamos explicar a doutrina sobre a vinda de Jesus, definir o arrebatamento da igreja e destacar a segunda vinda visível de Jesus. Aqui no Quebrando a Rotina, ele tem uma reprodução de um esquema sugerido. Na primeira vinda de Cristo, ele veio para servir. Nesta ele virá como rei.
Na segunda vinda, na primeira vinda, ele veio montado num jumento. Na segunda, ele virá num cavalo branco. Na primeira vinda, foi rejeitado pelo seu povo. Na segunda, será aceito pelos judeus. Jesus foi julgado e condenado. Na segunda vinda, julgará e condenará os seus inimigos. Jesus foi humilhado e crucificado. E agora todo joelho se dobrará perante ele, conforme está em Filipenses. Quando Jesus voltará? Falar isso para adolescentes em tempos de tanta informação, não é? Quando Jesus voltará? Falar isso para pessoas que estão acostumadas a sempre se perguntarem, né? Mas será que vem? Será que é isso mesmo? Aonde está escrito? Numa geração cheia de tantos questionamentos. Mas esta é a nossa missão nesta aula. Até aqui estudamos os principais pontos da fé cristã. Nesta lição, coroando o estudo com o tema a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lemos e estudamos a Bíblia, cremos nas suas promessas, e tudo isso tem uma razão: apresentar o Evangelho às pessoas, a fim de que Deus seja em tudo exaltado por intermédio de Jesus Cristo. Então, o que é a vinda de Jesus? Ou o que é o arrebatamento? É sobre isso que nós vamos falar, não é? É sobre isso que nós vamos falar nessa lição. Quanto à vinda de Jesus, a Bíblia Sagrada é clara, porque assim como o relâmpago risca o céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24 e 27. Então, o que é arrebatamento? É rápido, é algo instantâneo, é algo de surpresa. A Bíblia usa a comparação como um ladrão, porque o elemento que o ladrão, que o bandido usa para conseguir ser bem sucedido no seu delito é exatamente o elemento surpresa. Ninguém recebe um aviso de que será roubado, senão vai se resguardar, vai se proteger. Mas todos sabemos que estamos sujeitos a sermos vítimas de um roubo, de uma atitude de um ladrão. E para não sermos pegos de surpresa, nós devemos nos prevenir, nos precaver, tomar cuidado com os lugares aonde vamos e com a exposição de elementos de valor como joias, telefone celular. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar, mas a volta dele é iminente. É certo que ele volta. A Bíblia diz em João 14, quando ele está se preparando para o seu momento final aqui na terra, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu já teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então a volta de Jesus Cristo é uma promessa do próprio Cristo de voltar para buscar a sua igreja. E aqui em Atos, capítulo 1, você já pegou o seu bloco de anotações aí para anotar alguns versículos que nós imprimimos aí dentro da lição e que está, claro, no início aqui da lição. Varões galileus, Atos 1 e 11, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós subiu ao céu virá do modo como viste subir. Então, é certo que Jesus voltará. Não sabemos o dia nem a hora, como é imprevisível que se saiba exatamente o dia e a hora que um relâmpago vai acontecer. Mas os sinais, as nuvens carregadas, um tempo chuvoso, deixa todo mundo apreensivo. Por quê? Porque sabe que é certo que em condições climáticas como estas é possível acontecer um relâmpago. Então, embora nós não tenhamos
a data específica de quando Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Assim como é certo que em condições climáticas adversas, um relâmpago acontece de maneira instantânea e de maneira repentina e de maneira surpreendente. E há sinais claros de que Jesus vai voltar, embora não há uma data específica. A Bíblia diz que a vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Vamos ler Gênesis capítulo 6 e versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Agora vamos ler Mateus capítulo 24, a partir do 36. Vamos ler a partir do 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós. Quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Tempos de uma humanidade despercebida. Noé avisava todos os dias, dizendo: vai acontecer o dilúvio. Mas as pessoas envolvidas consigo mesmos, as pessoas envolvidas com as suas vontades, com o seu orgulho, com a sua própria vida, eles preferiram continuar vivendo a própria vida do que dar ouvidos a uma palavra que dizia que o dilúvio aconteceria e quem não estivesse na arca seriam todos destruídos. Eles foram avisados. Noé não disse: olha, vai começar a chover tal dia, mas disse: vai começar a chover. E a semelhança é que, como nos dias de Noé, nós vimos lá em Gênesis 6 e 5, tempos de maldade na terra, um coração completamente mau. Esse é um dos sinais de que Jesus está voltando. Para a gente ver o que tem a ver o tempo de Noé, um tempo de maldade, de abandono da verdade, um tempo de apostasia. O que é apostasia? É negar a verdade, é abandonar a verdade. Isso tem a ver com 2 Timóteo, capítulo 3. Gente, eu sei que a classe é de adolescentes, mas Bíblia, vamos ensinar Bíblia, a palavra de Deus. Temos vivido um tempo em que estamos sendo assolados por todo tipo de ensino enganoso, fraudulento, por ideologias malignas e antibíblicas. Mas nada adianta protestarmos, por exemplo, contra a ideologia de gênero. Nada adianta se nós não ensinarmos e pregarmos um evangelho bíblico. Então, eu primo pela exposição bíblica na pregação e mesmo na aula. É Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nada pode suplantar, tomar o lugar da Bíblia. E como eu disse já em algumas aulas anteriores, existem textos na Bíblia que são autoexplicativos. Você não precisa ler outro texto, só de ler aquele texto, ele já explica tudo. Olha o que diz em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados,
mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Gente, isso aqui é um jornal de hoje. É impossível hoje você manter a televisão ligada o dia inteiro. Não só por causa de programas que propagam muitas coisas contrárias à palavra de Deus, mas também porque a realidade é sangrenta, é cruel, é violenta. O ser humano nunca foi tão descontrolado, tão violento, tão rebelde quanto nos dias que estamos vivendo. As pessoas nunca procuraram tantos lugares para ouvirem uma palavra fermentada com a mentira, com o engano, quanto nos últimos tempos. O Brasil vive uma explosão de entidades religiosas. Muitas delas têm nome de igreja, mas não têm comportamento de igreja. Muitas multidões lotando templos, cantando, erguendo as mãos, falando em nome de Deus, mas como ele diz aqui, negando a eficácia, o poder, a transformação do evangelho. É uma fé raquítica, fria, fraca, morna, podre, é um lixo, é uma fé que não salva, apenas massageia o ego e faz a pessoa se sentir bem consigo mesma, mas ela continua inimiga de Deus. Nós estamos vivendo esse tempo. Então, é um dos sinais da volta de Jesus: a apostasia, abandono da fé, o crescimento do engano. Repito, instituições religiosas, mas ensinando de forma enganosa a palavra de Deus. Então, é nesse ambiente que se dará de forma surpreendente a volta de Jesus. Muitos estão despercebidos, muitos por causa da sua condição socioeconômica. Eles estão tão preocupados consigo mesmos que se esquecem de sua alma. E muitos estão desapercebidos, porque embora estejam procurando as igrejas, não estão procurando a Cristo, estão desapercebidos no seu egocentrismo, e isso, lamentavelmente, levará muitos, inclusive, que estão dentro da igreja, a serem pegos de surpresa, porque estão olhando para o céu apenas para receber as bênçãos de Deus, e não por causa da salvação de suas almas. Uma vida sem santidade. E Paulo vai dizer, Paulo não, o escritor aos Hebreus vai dizer em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então as pessoas, elas estão de diversas maneiras rejeitando a salvação de suas almas, mesmo lotando grandes templos e grandes catedrais. Pessoas displicentes, vivendo segundo os próprios pensamentos, como se a única coisa que importasse fosse a sua vida aqui na terra. Mas essa lição, ela fala sobre a vinda de Jesus. E a vinda de Jesus Cristo, ela se dará em duas fases distintas. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco. A vinda de Cristo se dará em duas fases: o arrebatamento da igreja e a segunda vinda visível, certo? Bom, na primeira fase, o Senhor virá somente para a sua igreja. É o arrebatamento. Refere-se ao encontro do Senhor, o rapto da igreja. Esta primeira fase da vinda do Senhor será visível à igreja, mas invisível ao mundo. É aí que o mundo será surpreendido. E mundo aqui, não apenas aqueles incrédulos no sentido de não estarem na igreja, mas muitos que estão na igreja, mas não estão preparados para o arrebatamento da igreja. Serão surpreendidos exatamente porque muitos templos
Você imagina que, por conta de fuso horário, alguns cultos estarão acontecendo. Imagine que uma parte das pessoas que estarão ali dentro da igreja vai desaparecer repentinamente e a outra vai ficar. E aí é que eles vão começar a perceber. Então eles não vão ver esse rapto, eles não vão ver, vai ser algo muito surpreendente. Tá? Numa roda de amigos ali conversando, no trabalho, de repente 3, 4 desaparecem numa reunião de negócios, no trânsito, dentro do avião, dentro do ônibus, dentro do trem, dentro de casa, enfim. Então as pessoas vão perceber que algo diferente aconteceu exatamente pela ausência de milhares de pessoas em todo o planeta Terra, em todos os lugares, de todas as tribos, raças, línguas e nações. Novamente, recorro a textos autoexplicativos da Bíblia para mostrar como se dará o arrebatamento. Você deve sugerir aos alunos que leia o capítulo 15 de 1 Coríntios, o capítulo inteiro. Ele é lindo, ele fala com detalhes. Eu quero ler a partir do versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Esse corpo aqui, ó, essa matéria, desta forma. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós quem que ele está falando? Ele estava vivo na época que escreveu. Então nós, que estivermos vivos, seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Este corpo que adoece, que apodrece, que morre. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o arrebatamento. Os mortos ressuscitarão primeiro. Isso está em 1 Tessalonicenses, vamos ver aqui, capítulo 4. Os mortos ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Olha só. A partir do 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Por quê? Porque os irmãos, num primeiro momento, eles achavam que aqueles cristãos que tinham morrido, eles tinham uma certeza tão grande a respeito do arrebatamento, que eles criam que Jesus iria voltar logo ali no primeiro século. E aí alguns irmãos começaram a morrer. E a igreja começou a se preocupar. E alguns irmãos começaram a dizer: peraí, Jesus falou que ia voltar e os irmãos estão morrendo. Então Paulo escreve: ei, calma, não sejam ignorantes. Ou seja, eu quero que vocês tenham um conhecimento disso. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Então, quando tocar a trombeta de Deus, os mortos que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Todos os mortos, desde o início, todos os mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e juntos entre as nuvens
nos encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor, certo? Então esses dois textos de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, e 1 Coríntios capítulo 15, explica com clareza como se dará o arrebatamento, a primeira fase da vinda de Cristo, o arrebatamento. Aqui em 1 Coríntios, ele usa um termo no versículo 52, e esse termo, ele me fascina cada vez que eu leio. Ele diz assim, ó, num momento. Esse termo aqui, num momento, eu achei fantástico a explicação que tem na Bíblia de Estudo, se não me falha a memória, a Bíblia de Estudo Plenitude. Esse num momento é uma fração indivisível de tempo, é um segundo atômico. E ele explica, nós dividimos um dia em 24 horas, 1 hora em 60 minutos, cada minuto em 60 segundos, e aí tem centésimos de segundo, milésimos de segundo. Mas um segundo atômico é impossível você dividir de tão rápido que será. Enquanto eu estou aqui fazendo esse vídeo, eu já pisquei os olhos quantas centenas de vezes. Isso não impediu, não tirou a sua atenção da aula e também não me desconcentrou, porque é muito rápido e é muito natural. Assim será a vinda de Jesus. Quando as pessoas menos perceberem, ela já terá ocorrido. Por isso, nós devemos estar preparados, porque a qualquer momento o arrebatamento acontecerá. Muito boa essa aula, né? Uma aula muito especial. A segunda vinda visível. Eu quero aqui só fazer uma pausinha aqui para dar os parabéns para a irmã Érica, se não me falha a memória, irmã Érica aqui do estado de São Paulo. E você sabe que aqui na descrição dos nossos vídeos tem todas as nossas redes sociais, tem também alguns links, tá? Então, por exemplo, link da aula em PDF, que talvez no próximo trimestre eu estou pensando. Tem professor que uma coisa que eu percebo é que a massa de visualizações dos vídeos de escola dominical se dão no sábado, entre 10 da noite e domingo 7 da manhã. Olha, eu espero que os professores estejam usando a aula, aqui o vídeo, como último recurso depois de terem estudado a lição, mas eu tenho medo que muitos estão usando a aula como o único recurso e no último momento antes de dar a aula. Então vem aqui, assiste a aula nesse canal, em outros canais e vai lá para a classe da aula. Mas nós temos um grupo também, aqui você tem um link de um grupo do WhatsApp só para professores. Nós temos dois grupos. Num dos grupos, nós temos uma irmã, a irmã Érica. E essa irmã, ela faz um trabalho maravilhoso. Ela monta painéis e morais. E eu quero dizer que isso tem inspirado as minhas aulas também. E que a gente possa continuar aí trabalhando e crescendo nesse trabalho maravilhoso, nesse ministério de ensino da palavra de Deus. Vamos lá. É a segunda vinda visível. Qual é a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo? Bom, o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são frequentemente confundidos. É difícil determinar quando a Bíblia está se referindo ao arrebatamento ou à segunda vinda. No entanto, ao estudar as profecias bíblicas e do final dos tempos, é muito importante diferenciar, e aí é possível diferenciar esses dois eventos. O arrebatamento é quando Jesus vem para remover a sua igreja da terra, tá? Então, os seguidores de Cristo. Tem uma frase que diz: Jesus vem tirar a igreja do mundo, o mundo da igreja e a igreja da igreja. Lembra? Mateus 7, pessoas que vão chegar dizendo: profetizamos em teu nome, falamos em teu nome, apartai-vos de mim que eu nunca vos conheço. Então ele vem tirar a igreja da igreja. Ele vem buscar um povo seu, zeloso de boas obras. Sede santos, porque eu sou santo, tá bom?
1 João 3, todo que tem nele essa esperança conserva-se a si mesmo puro, tá bom? Então ele vem buscar uma noiva imaculada, tá bom? No arrebatamento, os crentes vão se encontrar com o Senhor nos ares. Na segunda vinda, nós vamos retornar com o Senhor à terra. Então, essa igreja que ela é arrebatada no arrebatamento, como nós falamos no bloco anterior, vamos dizer assim, nós vamos cear com o Senhor durante o período nos céus, e depois nós vamos voltar no momento em que ele volta para essa segunda vinda visível. Nós viremos com ele. Isso está em Apocalipse capítulo 19, versículo 14. A segunda vinda, ela ocorre depois do período da grande tribulação. A primeira ocorre antes da grande tribulação, lembrando que nós cremos na doutrina da pré-tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas, ou seja, acreditamos que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação e que a igreja não passará pela grande tribulação, certo? Outra informação: o arrebatamento é a remoção dos crentes da terra como um ato de libertação. A segunda vinda inclui a remoção dos incrédulos como um ato de julgamento. Então, no arrebatamento, ninguém será julgado. É a remoção, é a salvação plena daqueles que estão em Cristo ou daqueles que morreram em Cristo. A segunda vinda, aí já começa a incluir o julgamento daqueles que rejeitaram a salvação. O arrebatamento vai ser secreto e instantâneo. A segunda vinda será visível a todos. Apocalipse 1:7, Mateus 24, 29 a 30. A segunda vinda de Cristo não vai ocorrer até depois de certos eventos do fim dos tempos, tá? Então, ele vai acontecer depois da grande tribulação, depois do milênio e tal. O arrebatamento, tá? Depois do milênio não, depois da grande tribulação, certo? Que aí ele vem e estabelece o milênio. Então a segunda vinda é depois da grande tribulação, certo? O arrebatamento é iminente, pode acontecer agora, entendeu? Pode acontecer a qualquer momento. É interessante ter essa separação, porque senão as pessoas confundem e acham que são a mesma coisa, vão acontecer no mesmo momento. Não, eles vão acontecer em momentos distintos. Nós poderíamos dizer que é um evento só, acontecendo em duas fases. O arrebatamento iminente, que pode acontecer agora para a igreja, para os salvos em Cristo Jesus, e depois a segunda vinda, que é visível. Após o arrebatamento, segundo nós entendemos pela palavra de Deus, virá um tempo de muita confusão na terra, chamado de a grande tribulação. Você já deve ter ouvido essa expressão, você enquanto professor, seus alunos já devem ter ouvido. Marca um tempo de juízo de Deus para as pessoas que não atenderam a chamada do Criador para se arrependerem. Então é nesse período da grande tribulação que vai se estabelecer o reino do anticristo, tá? Então nós entendemos ao estudar as 70 semanas de Daniel, nós entendemos ao olhar a doutrina escatológica que esse é um período de 7 anos logo após o arrebatamento, tá? Sempre que a gente fala de arrebatamento, é a primeira parte lá, iminente, o rapto da igreja da terra. 7 anos de reinado do anticristo. Nos 3 primeiros anos e meio, nós entendemos pela palavra de Deus que um homem governará de maneira mundial esse planeta, ou seja, terá um poder mundial, uma influência mundial, uma autoridade mundial. E aí muitos pintam o presidente americano, a própria chanceler alemã, ou então o presidente da ONU, porque será alguém de muita influência, de muito poder, e que essa pessoa ele vai, de uma maneira sutil, levar todas as pessoas a acharem que os problemas acabaram, porque vai ser um tempo de aparente paz. Vai ser um tempo em que as pessoas vão ter emprego, vão ter casa. Eu até faço aqui uma paráfrase, não é? Meu apartamento ficará aí à disposição de quem ficar, de quem não quiser Jesus. O meu carro ficará aí, os móveis, certo? Minha conta bancária, tá bom? Ficará tudo aí. Então será um tempo de aparente paz. Não é verdade? Os cristãos foram arrebatados, os salvos em Cristo Jesus foram arrebatados, vai sobrar emprego, vai sobrar carro, vai sobrar dinheiro, vai sobrar casa, vai sobrar muita coisa. Isso vai ser, de uma certa forma, vai gerar uma aparente paz. Mas ao final de 3 anos e meio, então ele revelará
quem de fato ele é. 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 3. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Tá? Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade opera e aguarda somente seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por isso que eu tenho medo quando algumas pessoas aparecem falando em nome de Cristo, mas se colocando numa posição de maior glória, de maior poder e de maior autoridade. Esses dias alguém teve a loucura de dizer que ao expulsar um demônio no nome de Jesus, esse demônio não saiu. Então essa pessoa, esse pseudo-bispo, se revoltou e partiu para cima do demônio e disse: saia, porque eu estou mandando que você saia, e o diabo saiu. Então eu tenho medo quando pessoas usando o nome de Jesus, mas querendo uma posição mais elevada do que ele. Nós temos que ser como João Batista, que quando as pessoas começaram a dizer: olha, é você o Cristo, olha, é você o que deveria de vir, ele disse: eu não sou o Cristo. Nós precisamos mais de pessoas como João Batista. Então, esse período da grande tribulação, no final de 3 anos e meio, este homem vai revelar o seu poder, vai revelar quem de fato ele é, e começará então a atacar, e começará a reunir nações em prol de um projeto de poder que é se tornar a maior autoridade reconhecida. E a Bíblia chega a dizer que ele vai querer se assentar no lugar de Deus, que alguns acreditam que é uma alusão a entrar no templo de Jerusalém, que estará completamente construído nessa época, e que ele vai se declarar Deus. E é aí que as pessoas vão entender de fato quem ele é e vão começar a deixar de segui-lo. Mas aí acontecerá problemas, e aí muitos teólogos dentro da escatologia, por isso que nós temos essa dificuldade em aceitar a questão do chip humano, porque nós entendemos pela palavra de Deus que somente as pessoas que tiverem o sinal do anticristo é que poderão negociar, é que poderão fazer negócios e viver, enfim. E quem não tiver este sinal não serão, não poderão, enfim, vão perder qualquer direito, porque se você não tiver o chip, você ficará vulnerável. Então não poderá comprar, não poderá vender, não poderá trabalhar, nada, porque tem que ter o chip. Toda a sociedade estará conectada por meio desse sinal que nós entendemos hoje, que é o chip, porque através de um chip tudo fica conectado e em rede. Quero lembrar que hoje nós não precisamos de um chip implantado na pele, porque nós temos um chip no celular. E através do celular já está comprovado, como aconteceu aí há alguns anos, que diversos governantes e pessoas importantes, personalidades, descobriram que estavam sendo investigadas ou espionadas. Ok? Como que se faz isso hoje em dia? Por meio do chip do celular. Hoje, os aplicativos e as redes sociais pedem que a gente coloque lá a localização. Então, eles estão sabendo aonde vamos, o que fazemos, o que gastamos. E em tempos de live, de vídeos ao vivo, sem perceber, as pessoas estão abrindo a sua intimidade para que todos controlem a sua vida à distância. Então, esse é o tempo de grande apostasia, um tempo de tribulação, em que as pessoas vão viver um tempo de guerra. Isso vai durar
3 anos e meio. Ao fim de 3 anos e meio, acontece então a segunda vinda visível, somando aí 7 anos, né? Ao final, então, 3 anos e meio de aparente paz, 3 anos e meio de tribulação, de guerras, de revolta, de perseguição, aqueles que não quiserem aceitar o sinal do anticristo ou o sinal da besta, porque quem aceitar já está se autocondenando. Então, quem não aceitar vai sofrer muito, 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 e eles vão se insurgir contra Israel, contra a nação de Israel, e é aí que Jesus vem de maneira visível e todo olho o verá. E aí Israel vai aceitar e vai entender que ele é o Cristo, tá certo? Que ele é o Cristo. É aí que eles vão colocar a mão na cabeça e dizer: nossa, nós rejeitamos o Messias que a gente esperou por tanto tempo. É aí que isso vai acontecer, tá bom? E aí ele vai destronar o anticristo, certo? E aí vai se seguir o milênio, e aí outras informações e outros acontecimentos. Mas na lição de hoje, eu acredito que ficou bem claro isso, que é o arrebatamento e o que é a segunda vinda de Cristo. Entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, conta-se 7 anos. 3 anos e meio de aparente paz, 3 anos e meio de muita guerra, de muita dor e de muita perseguição. Soma-se a isso 7 anos da grande tribulação, em que a igreja, aqueles que forem arrebatados, lembra? Arrebatados primeiro, eles estarão nos céus com Jesus, conhecendo a nossa morada, conhecendo a Deus face a face. A Bíblia diz que nós o veremos como ele é, tá certo? E nós cearemos com o Senhor. Nós lemos aqui em João 14, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Jesus disse que vocês não vão tomar dessa ceia, porque ele estava presente dizendo assim: vocês não vão ter outro momento como esse, senão naquele dia em que nós celebrarmos no reino com o meu Pai. Então essa é a esperança da igreja. Não importa se é adolescentes ou se é crianças. E eu continuo fazendo um apelo. Nós somos chamados para pregar e para liderar e para ensinar uma geração de crianças ou de adolescentes ou de jovens ou a igreja em geral, para serem a igreja do arrebatamento, a igreja que vai ser arrebatada a encontrar-se com o Senhor nos ares. Por isso é preciso ensinar a verdade e não apenas ficarmos vislumbrados e emocionados porque eles estão dentro da igreja, porque muitos dentro da igreja ficarão, mas aqueles que permanecerem até o fim é que serão salvos, puros e limpos de coração. Afinal de contas, a igreja é a noiva do Cordeiro e toda noiva deve manter-se pura para o seu esposo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Foi um prazer mais esta aula. Que Deus abençoe a tua semana. Faça pesquisas, enfim, envolva-se nessa discussão e leve para a tua sala de aula uma aula emocionante, cativante, uma aula que leve os alunos a se envolver e a entender do que se trata a vinda de Jesus Cristo. Um grande abraço, Deus abençoe tua classe, tua aula, tua família, teu ministério, e até a próxima aula. Um grande abraço, fiquem na paz. Deus abençoe.